Vamos orar então. Ô, meu som tá bom que eu tô de fone, Tá tá bom, bom? tá bom, tá bom. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido amado, gostaria de entrar em sua presença, Pai, para primeiramente agradecer por todos que se disponibilizaram, Pai, a cada vez mais acrescentar conhecimento, Pai, e que, além disso, Pai, possamos acrescentar em conhecimento e repassar a outros. Também gostaria de pedir, Pai, que o Senhor esteja nos protegendo ao longo dessa semana, que nós possamos adquirir esse conhecimento e que cada vez mais possamos espalhar a sua palavra pelo mundo. Te agradeço por tudo e em seu nome que eu te oro, peço que agradeço, hoje e sempre. Amém. Amém. Ok, estamos em Provérbios, capítulo 4. Antes da gente começar, deixa eu só falar brevemente sobre o nosso estudo de Provérbios aqui. Primeira coisa é que amanhã não vai ter estudo de Provérbios, tá? Vocês viram no grupo lá que vamos ter um outro estudo que eu acho que é evidência da crucificação. Deixa eu ver aqui exatamente o que era. Um minutinho. Evidências cristãs. Isso mesmo, evidências cristãs. Estudo bem interessante. Então, amanhã não vamos ter provérbios, tá? Como eu estava acostumando fazer 2 dias seguidos, então acabou. Acabou a mamata. Agora é só segunda mesmo, por enquanto. E no final eu dou mais avisos aí que precisa dar. Tá? Outra coisa que eu ia falar sobre o livro de provérbios ainda. Vocês vão ver algumas coisas aqui que vão ser um pouco repetidas do que a gente já viu, tá? Essas coisas que já são um pouco mais repetidas, alguns termos que talvez ele use e tudo mais, eu vou pular porque eu já falei. Então eu vou seguir adiante, a gente vai para o próximo. Se alguém tiver alguma dúvida sobre, me fala que eu retomo o assunto, mas se estiver tranquilo. Quem que tá com o som desmutado comendo aí? É o Teco. Boa, Teco. Tá bênção. Você botou pra gravar? Tá. Então, talvez eu pule, mas caso tenha uma dúvida, o que é esse termo aqui e tudo mais, a gente pulou o versículo tal, é porque eu já falei. Então, foi mais ou menos a mesma coisa no final dos outros capítulos. E eu vou seguir o baile, tá? Então, vamos lá. Capítulo 4. Alguém pode ler versículo 1 e 2? Posso ler. Deixa eu pegar na versão mais fácil aqui, porque tá embaçado. Provérbios 4. Tá. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai e estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que ofereço a vocês é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Ok, obrigado. Então, vamos lá. Lembrando que o livro de Provérbios é um livro que trata muito sobre um assunto específico, que é a sabedoria. Tá? Em como adquiri-la e como também quais são os benefícios em tê-la em nossa vida. Lembrando que a sabedoria não é somente uma sequência de decisões corretas que tomamos, tá? Porque também até os tolos podem tomar decisões corretas, uma hora ou outra, até com uma certa frequência, mesmo sendo tolos. A sabedoria está muito mais ligada a um modo de vida do que a simplesmente decisões que são tomadas. Tá? Então, ser sábio é diferente de ter decisões sábias. Tá? Ser sábio é uma característica de alguém, não é um momento ali onde eu tive um deslumbre sábio. Ser sábio é você ser continuamente sábio, não somente no que você decide, no que você escolhe, mas no que você fala, no que você pensa, na forma que você vive. Então vai ser um modo de vida sábio, ok? Então, olha só. Perceba que Salomão não está apenas aqui dando conselhos, tá? Mas ele está transmitindo algo que ele considera sagrado, algo que ele recebeu e agora ele quer passar adiante. Então, ele diz, né, ouçam a instrução de um pai. Lembra que, mais uma vez, né, como é cotidiano, nós vimos aqui já um termo amoroso, um termo de cuidado, como um pai falando para um filho, e também, literalmente, ele falando para o seu filho, aconselhando o seu filho Roboão, que seria rei, né, e os outros reis que viriam após ele também para ter esses mesmos aprendizados sobre a sabedoria. E ele fala que, justamente, ouçam. Perceba que ouçam vai ser um termo muito repetido no livro de Provérbios. Por quê? Porque a sabedoria é aprendido, muitas vezes, na maioria das suas vezes, pela escuta. Tá? Então, escutar é extremamente importante. Isso porque a maioria das pessoas, assim como eu estou fazendo aqui agora, só quer falar. E fica falando e falando, e quer ter razão, e quer mostrar seus pontos, seus argumentos. E às vezes a coisa melhor a ser feita é ouvir. Simplesmente ouvir.
poucas pessoas querem ouvir. E sem ouvir, não tem como a gente aprender. Então, Salomão está nos lembrando que o coração aprende quando nós nos calamos mais e ficamos mais prontos para escutar. Tiago vai falar sobre isso, né, no seu livro também. Então, principalmente nós devemos estar dispostos a ouvir quando quem está falando ou está sendo ensinado é a palavra de Deus. E ele vai falar que, olha, o ensino que eu lhes dou, né, que eu estou oferecendo, o ensino que lhes ofereço, no versículo 2, é bom. E por isso, não abandone a minha instrução. E essa palavra ensino vem da ideia de uma doutrina. Ó, isso aqui é uma coisa importante, é um pilar para a sua vida. Então, a gente pode entender que não existe sabedoria verdadeira que não esteja ligada à verdadeira doutrina. Aquela que vem de Deus. Por isso, eles não está falando de uma sabedoria humana ou alguma coisa que ele considerava importante, ou, né, somente frases bonitas aqui, mas era a própria sabedoria de Deus. E ele está falando de como eu falei, um modo de viver, que é fundamentado nesses princípios que Deus estabeleceu. Então, se formos colocar nos dias atuais, podíamos colocar que Salomão estava dizendo assim, olha, vocês querem viver com sabedoria? Eu imagino que todo mundo aqui queira. Ah, eu quero. Então, aprendam a valorizar o que é o bom ensino, o que é a boa sabedoria. Por quê? Porque o mundo hoje tem muitas sabedorias por aí que não vêm de Deus. Tem uma sabedoria em vários ensinos que acontecem por aí? Tem. Mas ela é de Deus? Não. É uma sabedoria limitada. É uma sabedoria que não consegue nos colocar numa espécie de conscientização eterna das coisas. Pode ser uma sabedoria para o mundo aqui, para nossa família, para nossa casa, mas não é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, como falamos na aula passada, se não me engano, ela é infinitamente superior. Logo, só ela seria necessária já. O problema, qual é? Peraí, repete a pergunta, moço. Eu travei aqui, desculpa. Somente a sabedoria de Deus seria necessária. Né? Ou não? Sim. Sim, né? Ok. Somente a sabedoria de Deus seria necessária. Agora, no mundo atual, as pessoas não a consideram dessa forma. Por quê? Ou buscam outras sabedorias por aí, mas não a de Deus? Por quê? Pode falar. Eu pensei porque não a conhece verdadeiramente, porque se conhecesse verdadeiramente, iam saber o tamanho e a grandiosidade que é. E como que eles iriam conhecer essa verdadeira sabedoria? Escutando. Perfeito. As pessoas não querem escutar a sabedoria de Deus. Prefere o pastor amaciador de ego falar. Prefere a doce voz do diabo falar para eles. Prefere a serpente mostrando quantos benefícios eles vão receber em outras coisas, mas não querem ouvir a voz de Deus. Tá? Então, por que será que nós também... Por que será que nós, sabendo disso, eu imagino que todos nós aqui já sabemos todas essas coisas que eu falei, mas o que nos leva, às vezes, a abandonar os conselhos de Deus e seguir a sabedoria do mundo, digamos assim? O que será que faz com que a gente faça isso? Fora não escutar, que seja uma resposta bem óbvia, mas... Porque sabendo dessas coisas, muitas vezes ainda preferimos ter a sabedoria do mundo. Por quê? Será que porque às vezes a sabedoria de Deus não agrada o nosso ego, não é a nossa vontade? É difícil lutar contra a vontade da carne, né? E geralmente a palavra constrange, né? Sim. Nos mostra as nossas falhas, o que a gente faz de errado. Eu acho que está totalmente ligado a um dos motivos que a gente não quer seguir a vontade de Deus ou a sabedoria de Deus. Porque ela, muitas vezes, na maioria das vezes, vai contra os nossos interesses, contra os desejos do nosso coração. Né? Então, isso com certeza é um dos pontos. Quem mais vê alguma coisa que pode ser afetada aí que envolva negligenciarmos a sabedoria de Deus em busca de outro ensino? Eu acho que
a facilidade do mundo e como a gente consegue as coisas é muito mais fácil do que quando a gente, sei lá, vai tentar ler a Bíblia e realmente se aprofundar e percebe que é difícil e que não vai ser uma jornada fácil. Então, eu acho que a gente se atrai muito pelas coisas do mundo por ser algo que é de fácil acesso e também é muito rápido você chegar num objetivo, assim, de certa forma. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que o objetivo final ele é conquistado com muito esforço, disciplina, e a gente acaba desistindo às vezes no caminho porque a gente não quer passar por tudo isso. E isso é uma verdade também, Davi. Eu gostei do que você disse, porque a sabedoria do mundo, vamos colocar dessa forma, muitas vezes ela nos promete resultados rápidos, né? Faça isso que você vai ganhar dinheiro rápido. Faça tal coisa que você vai conquistar uma mulher, um homem rápido, né? Mas quando nós vemos para as coisas de Deus, são muito mais ligados a um futuro eterno, né? Não, no caso, um futuro que é logo ali, né? Uma coisa distante ainda na nossa mente. Nós não conseguimos imaginar o eterno ainda. Então, nós temos uma visão limitada nas coisas daqui e, realmente, a sabedoria do mundo nos cega para as coisas que são, ou deveriam ser para a gente, muito mais valiosas, né? Que são justamente coisas eternas. Alguém mais quer falar alguma coisa? Olha o Nenê chorando. Ok. Eu percebo também que... Eu acho que o Estevão falou também orgulho, né, Estevão? Eu acho que também está relacionado. Acho que a gente, na nossa ignorância, acha que a gente sabe muita coisa e acha que o nosso jeito está sempre bacana, legal. E a gente não quer outro conselho, a gente quer seguir o nosso plano, né, por orgulho. E pode ser que seja totalmente relacionado também. Mas vamos ver como os versículos vão dar continuidade. Alguém pode ler do 3 ao 5, por favor? Eu leio. Eita, lê. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Então, olha só. Salomão aqui está nos levando lá para sua infância, agora. Tá? E, bom, quem que era o pai de Salomão? Davi. Davi. E quem que era a mãe de Salomão? Batseba. Batseba, exatamente. Então, olha só. Parece que ele está relembrando os ensinamentos do seu pai, Davi, da sua mãe também. E eu fiquei pensando quando eu estava preparando isso, imagina que privilégio devia ser sentar com Davi e trocar uma ideia ali com ele, né? Um homem que teve o coração segundo o de Deus. Imagina quantos conselhos, quantas coisas Davi devia ter ensinado para Salomão. E eu acho que isso é um papel muito importante dos nossos pais, transmitir essa sabedoria. Porque a sabedoria aqui de Salomão, ele não nasceu com ela, mas ela foi herdada pelos seus pais. Ele cultivou essa sabedoria, ele viveu essa sabedoria. Então, Davi não ensinou Salomão apenas a governar, tanto é que, se você for ver, o governo de Davi e de Salomão eram bem diferentes, né? Davi era um guerreiro ali, Salomão era um cara mais diplomático, né? Então, tanto é que o próprio Davi não pôde fazer o templo pelas suas mãos sujas de sangue, mas Salomão pôde. Então, Davi não só ensinou ele a governar, mas a guardar o seu coração e buscar a sabedoria como quem busca pela vida, né? Ele fala: procure obter sabedoria e entendimento. Então, olha o conselho que Davi deu a Salomão foi de procurar obter, né? Então, procure, busque, vá atrás da sabedoria. A sabedoria, meu amigo, não cai do céu. Ela é conquistada por quem deseja crescer. É um esforço que nós temos que fazer para obter a sabedoria. Ele vai dizer também: obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Então, não era uma ameaça que estava sendo feita ali. Obedeça, senão eu vou te matar. Não era isso. Mas a sabedoria traz consigo um equilíbrio na vida. Uma vida plenamente vivida. Esse desejo nasce quando vivemos de acordo com o que Deus ensina.
Então, por exemplo, nesse último fim de semana, né, nesse final de semana agora e no próximo, os jovens dinâmicos aqui, por exemplo, estavam para fazer uma prova aí bem importante, que era o Enem. Né? Quanto tempo que vocês estudaram para essas provas aí? Imagino que um bom tempo vocês ficaram estudando. Provavelmente esse ano foi de preparo para os jovens dedicados, Davi. Foi um ano de dedicação ali, de preparo e tudo mais. E como que foi esse preparo para vocês que estavam para fazer essa prova? Ou vocês mais velhos, que já não fazem mais provas, mas que lembram como era essa preparação? Como que foi esse preparo de vocês? Vocês que estavam aí mais frescos aí para fazer essas provas? Cansativo. Foi cansativo? Porra. Bem cansativo, né? Você fica lá a tarde toda, fora a preparação antes da prova, né? Sim, que a sim. prova já por si já é cansativa, mas quanto tempo antes já pensando nisso e ansiando fazer logo para se livrar disso logo, tudo mais, para agora ansiedade para receber as notas e tudo mais, né? Quem quer falar aí? Que abriu o microfone, fechou. Ninguém? Ok. Então, eu particularmente ainda não levei assim tão a sério esse ano, assim, tão a sério, né? Porque eu ainda estava fazendo o trainee, mas o pouco que eu ainda levei eu já achei cansativo, eu já fico imaginando o ano que vem, eu já tô maquinando o que eu vou fazer, o que eu tenho que preparar, tudo que eu tenho que estudar, todos os simulados que já tem prova, que eu já estou pensando que eu tenho que fazer, todas as antigas provas, um monte de coisas, existe muita preparação. Sim. Então, olha só que interessante isso, né? Porque a maioria das pessoas, que talvez não seja o caso de todos aqui, que talvez poucos fizeram, mas a maioria de uma realidade geral no Brasil depende dessas notas, né, para conseguir uma bolsa de estudo e tudo mais. Podemos dizer que, às vezes, o futuro da pessoa depende dessa prova. Tá? Então, essa pessoa que depende disso, ela vai ler, ela vai estudar, ela vai revisar, ela vai fazer o que ela puder, ela vai ficar acordada de madrugada buscando essa nota, buscando alguma coisa, né, para que ela possa ali conquistar um futuro melhor para ela. E percebe que talvez isso no seu trabalho também, né, você ir buscando um dinheiro a mais no fim do mês, ou uma promoção, que seja, mas percebe que talvez para a sabedoria a gente não dá o mesmo valor, a gente não estuda com a mesma sede, com o mesmo intuito, ou a gente não consegue não, mas é uma dificuldade para a gente colocar essas coisas como prioridade na nossa vida, sendo que a sabedoria em si traz para nós uma forma ainda mais complexa de garantir o nosso futuro. Então, por que há tanta disparidade assim numa coisa e na outra? Talvez pelo que o Davi comentou, que essa prova vai entregar um resultado já, mas a sabedoria entrega um resultado lá para frente. Né? Ou, na verdade, já agora colhemos o resultado da sabedoria. Mas há em nós, parece, um desejo mesmo das coisas que são desse mundo, que nos faz, às vezes, negligenciar as coisas de Deus. Isso é bem difícil lutar contra esses desejos. E olha o que ele vai falar no versículo 6 ao 9. Alguém pode ler, por favor, 6 ao 9? Não abandone a sabedoria, perdão. A dicção tá boa hoje. E ela protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique autoestima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá em belo diadema sobre a sua cabeça e dará de presente a você uma coroa de esplendor. Ok, olha só. Ele vai dizer o seguinte, olha, por isso que eu estava falando agora há pouco do valor que nós damos às coisas do mundo, à sabedoria, porque ele vai trazer a seguinte ideia. Não abandone a sabedoria. Com quem que ele está falando aqui? Quem que é o público que ele está levando essa mensagem? Para não abandonar a sabedoria. Aqueles que já têm a sabedoria? Perfeito. Para aqueles que já têm a sabedoria. Ou para aqueles que já estão buscando a sabedoria.
Então, perceba que o alerta não é para aqueles que nunca aprenderam sobre a sabedoria, mas para aqueles que, uma vez que aprenderam, deixaram de valorizar a sabedoria. Então, quantas vezes a gente até, nós mesmos, sabemos o que deve ser feito, mas simplesmente ignora. Todo mundo já passou por isso aqui. E ele vai dizer, olha, ame a sabedoria, porque dessa forma ela vai cuidar de você. E ele vai dizer, cadê o versículo? 6 a 9 agora, né? O conselho... No versículo 7. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Então, olha só. Como assim? Né? O princípio da sabedoria é buscar a sabedoria. Eu penso que o ponto a sabedoria começa quando a gente reconhece que a gente não sabe tudo. O princípio da sabedoria, no versículo 7 do capítulo 1, é o temor ao Senhor. E temer ao Senhor está totalmente ligado à nossa humildade em admitir que nós precisamos aprender mais. Então, quem é o sábio? O sábio é aquele, não é aquele que já sabe tudo, mas é aquele que nunca para de aprender. Ele vai dizer, dedique autoestima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. O que você acha que significa? O que será que Salomão está querendo dizer para a gente nessas palavras dele aqui? Dedique autoestima à sabedoria, ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. O que significa isso? Ô, Gui, eu tenho anotado aqui Diga. que se dedicar à sabedoria é se humilhar diante de Deus e reconhecer sua pequenez diante dele. E isso me levou lá a Tiago 4,10, que fala: humilhai-vos diante de Deus, e ele, em seu devido momento, no momento certo, vos exaltará. Ou seja, se a gente reconhece que a gente é pequeno perante Deus, se a gente reconhece que precisamos dessa sabedoria para crescermos perante Deus, ele vai nos dar essa sabedoria. Sim. Bom, o que mais? O que mais você acha que ele quis dizer aqui com essas palavras aqui? Ninguém acha nada? Acho que, tipo... Peraí, deixa eu abrir a passagem aqui de novo. Pelo que eu Versículo entendi, 8, tá? sim. Pelo que eu entendi, tipo, dedica a sua vida aí, sabe? Procure dia após dia, ali, hora após hora, e quando você vai trazer o maior retorno da sua vida, né? Aquilo que de maior de valor que você terá, além da sabedoria, com essa sabedoria você vai conquistar algo maior que a glória eterna, né? Eu entendi né, desse lado. Ok. O que mais? Quem entendeu alguma coisa a mais aí também? Eu penso mais ou menos nessa linha, que tudo que Deus promete para nós é bom. Então, se a sabedoria que ele está prometendo, né, por meio dele, então a gente vai receber coisas boas vindas dela também. Então, eu penso bem nessa linha, de que tudo que ele promete é bom. Então, se a gente está procurando coisas por meio dele, a gente vai ser recompensado com aquilo que ele promete. Muito bom. Obrigado pelos comentários. Alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Tá? Ao meu ver também, parecido com o que todos vocês falaram, mas parece, a minha visão, a minha tola visão, talvez, não tão sábia visão, que quanto mais você valoriza a sabedoria, isso vai determinando o quanto a sabedoria transforma a sua vida também. Então, ele fala, olha, dedique autoestima, né? Como o Daniel falou, olha, dê prioridade para isso, tenha zelo. Coloque a sabedoria em primeiro lugar nas suas escolhas. Se você trata a sabedoria como algo precioso, ela vai te elevar, ela vai te distinguir, vai te diferenciar dos demais. Acho que eu disse em alguns estudos atrás, né? Desde a antiga aliança, o desejo de Deus era diferenciar o seu povo mesmo. Ele queria que o seu povo fosse diferente. Então, diferente das demais nações que tinham. E esse tipo de exaltação que ele fala aqui
não é no sentido que a gente vai ser famoso, que a gente vai ser aplaudido, vai ser admirado pelos outros, mas é sobre ser reconhecido por Deus como alguém que é digno dessa confiança que ele nos dá, alguém que é apto para a sua boa obra. Então, Salomão vai falar, olha, abrace-a e ela vai te honrar. Então, a sabedoria não é algo que nós devemos apenas ouvir, mas que devemos se apegar, segurar firme, como alguém que tem algo valioso em suas mãos. E o resultado disso é que a sabedoria coloca você numa espécie, coloca sobre você uma espécie de coroa ou diadema que ele coloca aí, que não é talvez não de ouro literal, mas de respeito, de caráter, né? Porque quem tem uma coroa geralmente carrega um título. E no caso, primeiro é interessante a gente observar que ele escolhe a escolha de alguns termos aqui que ele fala, ele porá um belo diadema sobre a sua cabeça e em outra versão fala um glorioso, né, diadema aí, e depois vai falar, ele dará a coroa de graça, de esplendor e assim por diante. Então, ele usa termos aí, né, onde as virtudes têm a ver com as virtudes de Deus, que é gracioso, que é glorioso, e ele diz também que ela porá, né, o que ela dará, que reforça a ideia que é um ato generoso, é contínuo, das bênçãos que acompanham a vida de alguém sábio, né? Nós seguimos um fluxo ali constante de graça e honra para aqueles que valorizam e perseguem a sabedoria. Agora, pergunta para vocês, meus caros amigos, se a sabedoria fosse literalmente uma coroa que você recebesse, será que as pessoas se esforçariam mais ainda para buscar, se fosse algo visível e palpável? O que vocês acham? E por quê? Já para não ficar uma coisa assim, não. Com certeza. Certo, por quê? Com Justifique certeza. sua resposta. Porque a pessoa humana é assim, né? Eu enxergo assim. A gente não enxerga, né, algumas coisas e muitas vezes a gente não confia naquele tipo de coisa. Então, por exemplo, a sabedoria não é algo que a gente enxerga, não, né, em si, a palavra sabedoria, mas algo que a gente vê nas atitudes de uma pessoa. E no estilo de vida e tudo mais. E se fosse algo que seria palpável, talvez uma coroa, né, como você disse, eu acho que seria algo muito mais, não é tendencioso, mas eu acho que seria algo muito mais chamativo para uma pessoa que realmente ia compreender e falar, poxa, eu vou alcançar a sabedoria, a coroa em si, que eu quero alcançar ela e usar ela na minha cabeça, né? Eu acho que para mim seria muito mais chamativo do que simplesmente falar para a pessoa, busca a sabedoria, né, como a gente está estudando aqui, mas você fala, busca a sabedoria, seria algo palpável. Ok. Quem mais? Tem alguma ideia de sim ou não? E por quê? Se a sabedoria fosse literalmente uma coroa? Eu acho que sim, porque talvez nós, como seres humanos, a gente busca o reconhecimento das pessoas, ser aceito pelas pessoas. E esquece, igual vocês falaram, o que a gente tem que buscar é a eternidade, agradar a Deus, caminhar com Ele. E a gente fica pensando muito aqui, preso aqui, ser reconhecido pelas pessoas, valorizado pelas pessoas. Talvez a gente tenha essa necessidade de ser reconhecido pelos outros, não sei. E aí você tem uma coroa, você tem uma posição de destaque depois. Pelas pessoas, né? Eu concordo e acho que, ao meu ver, né, a maioria das pessoas buscam serem vistas, buscam serem reconhecidas, terem status, terem aparência. Você vê hoje o mundo digital, por exemplo, como ele é uma coisa totalmente visual, uma coisa que não é nem real, que as pessoas fazem uma espécie de ficção em troca de like, em troca de reconhecimento, em troca de parecer alguém perfeito, né? Mas se a gente for pensar bem, a sabedoria, ela é visível também. Ela é assim como a coroa. Ela não é literalmente uma coroa, mas a sabedoria deve ser nítida para as pessoas. Lembra que ele vai falar aqui também, como um adorno que reveste você e tudo mais? A sabedoria tem que ser visível na nossa vida também. Então, acho que quando a gente sai de casa, vamos voltar a esse exemplo da coroa, que se de fato a sabedoria fosse uma coroa,
a gente não ia querer sair de casa sem ela. Porque senão todo mundo ia achar que a gente é tolo. Vai falar, lá o cara andando sem coroa, ele é tolo, né? Ele é inconsequente e tudo mais, imprudente. Eu penso que talvez esse mesmo pensamento a gente tinha que ter todo dia. Né? Eu não quero estar sem sabedoria jamais, porque eu não quero ser visto como um tolo. Eu não quero que as pessoas enxerguem que eu trato a minha família como um tolo, que eu cuido do meu filho como um tolo, que eu trato as coisas da igreja como um tolo. Mas é muitas vezes isso que nós fazemos, que eu faço. Ao invés de tentar agradar a Deus, eu tento agradar ao meu próprio ego, né? A minha própria aparência. Eu prefiro muitas vezes, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo qualquer. Eu prefiro muito mais vezes estar com um tupete estiloso do que estar com a sabedoria no meu corpo, né? na minha conduta, por exemplo. Né? E prefiro estar bem aparentemente visivelmente bem, né? Bonito, elegante, do que estar sábio, o que é uma coisa tola de se pensar. Né? Enfim. Ok, vamos seguir aqui, porque já sou o quê? Tolo ou lindo? Lindo, né, meu? Obrigado. Vamos lá, então, versículo 10 a 13. Alguém pode ler, por favor? Eu posso. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Eu o instruí pelo caminho da sabedoria e o conduzi por veredas retas. Quando você andar, os seus passos não serão obstruídos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não a abandone. Guarde-a bem, pois ela é a sua vida. Ok, para mim, como o versículo 10 até o 12, a gente já falou bastante sobre isso, sobre não tropeçar e tudo mais, eu vou ir direto para o 13, porque também é o que chama bastante minha atenção. Tá? Que, apesar também de já temos falado sobre isso, mas eu queria retomar aqui, porque olha só, apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Então, olha só como esse versículo vai tratar de algo que muitas vezes a gente tenta evitar, como a gente falou semana passada, que é a correção. Tá? A correção. Porque ele vai falar, apegue-se à instrução, em outras versões fala a correção, que seria a mesma coisa. Tá? E por que a gente evita a correção? Nós falamos aqui um tempo atrás que a correção mexe com o nosso ego, né? Que a gente não quer ser corrigido porque parece que a gente está sendo humilhado e tudo mais. Mas a correção é uma ferramenta que Deus tem para te manter vivo, para te manter no caminho correto. E longe dessa correção, nós vamos nos destruindo aos poucos. A palavra usada por correção aqui vem no hebraico, que é toshakat. Não sei como é que fala, mas é mais ou menos isso. E ela ela é mais do que uma bronca. É uma instrução firme, é um ajuste, é uma direção. É como um volante de um carro que você, se ele não estiver bem alinhado com os pneus, você não consegue dirigir. Você sai da pista e bate. Então a correção faz exatamente isso. Ela te alinha novamente, ela te coloca você de volta no eixo. E isso nem sempre é algo confortável. E Salomão vai falar assim, ele não fala, na verdade, apenas, olha, aceite, mas ele fala, apegue-se. Olha, segura com força, agarra isso aí bem. Tá? Uma atitude ativa. Você não espera a sabedoria vir a você, você vai até ela. Você segura ela, você não deixa nem ela sair de perto. Então, pense só, quantas vezes a gente já não fugiu de uma correção só porque ela doía? Né? A gente tenta esconder, a gente passa um pano para a gente mesmo, a gente justifica o que a gente fez, mas a gente não quer ser corrigido. Sendo que a correção, por mais que ela doa, não significa que é algo ruim, muito pelo contrário. Tá? Às vezes ela é feita de forma ruim por alguém. E mesmo sendo feita de forma ruim, ela ainda é boa para nos colocar de volta nos eixos. Fala, David. E eu acho interessante o que você está falando, porque na minha visão, se tá doendo, se você sentiu aquilo ali, então dá para você ainda mudar. Porque ainda muitas vezes a gente leva alguma correção, a gente só ignora como se fosse normal. Se tá num estado assim que, tipo, fazer aquilo ali já não é tão errado, né? Ele já é normal para você. Sim, tem isso, e eu digo mais. Se doeu é porque é verdade também.
Tem essa. Né? Se te incomodou, meu amigo, é porque é verdade e você não quer admitir só. Ah, Davi, ó, você é muito brincalhão. É verdade. Ó, Guilherme, você é muito grosseiro. É verdade. Ah, não sou, veja bem, eu sou assim, é meu jeito de falar, não sei o que, você tem que entender. Eu justifico os meus erros. Eu não gosto da correção. E quem gosta? Mas a correção, apega-se à correção, porque ela que vai te moldando. Então, quando alguém fala para você, olha, você, né? Eu falo para a Cris, essa cara de brava aí, Cris, né? Colocar a fita assim, né? É correção, mas uma boa correção. Né? Por quê? Porque o cristão é alegre, é feliz. E não é que ela seja triste ou brava. Né? É porque a cara dele é assim. Igual eu falar também, às vezes falo coisas assim, grosseiramente, sem querer. Não é por maldade, mas é meu jeito que eu tenho que corrigir. O que o Estevão falou no chat? Quer ser melhor ou está certo? Quer se tornar melhor ou está certo? Pois é. Isso também é verdade. Inclusive, eu recebi alguns já sabem disso, mas teve um evento que teve aqui, chamado 3 em 1, que talvez alguns de vocês já estavam aqui, né, em Curitiba, um evento nacional, e uma pessoa falou para mim assim, falou assim, olha, vou te dar um conselho porque eu gosto de você. Eu falei, ok, obrigado, né? Qual é o conselho? Para mim, você estava dançando lá na frente quando estava fazendo os cânticos. Eu falei, ok, eu sei que eu não estava, eu nem parecia estar também, mas eu falei, ok, muito obrigado pela correção, eu vou tomar mais cuidado. E esse ano também mais cuidado, para não escandalizar o irmão. Né? Ele estava certo? Não sei, mas ele me corrigiu. Então, eu aceitei bem a correção e tentei me portar de maneira melhor. Que vale a intenção. Eu estou tentando. Talvez para alguns eu parecer, se ele talvez viu isso, talvez mais gente pudesse ter visto a mesma coisa. Então, eu acho que mesmo quando a gente não percebe alguma coisa que a gente faz, a gente tem que levar em consideração o que a pessoa falou, quando ela fala com amor e tudo mais, quando você percebe que é uma boa intenção, né, para te diminuir, para te deixar, te falar que você faz tudo errado, quando é para te ajudar mesmo, você tem que levar em consideração. Tá? Porque é uma correção. Apegue-se bem à correção, aprenda a receber bem as correções. Tá? Porque quando alguém mostra nosso erro, a tendência muitas vezes é se defender, justificar, mudar de assunto. Mas olha, o texto está falando ao contrário. Não fuja da correção. A correção pode salvar a sua vida. A correção de Deus, ela não vem para te humilhar, ela vem para te ajustar. Deus não quer provar que você está errado. Deus já sabe que você está errado. Você sabe que você está errado, no fundo, você sabe. Mas o que Deus quer fazer é tentar te manter vivo. Emocionalmente, espiritualmente e até mesmo fisicamente. Meu amigo, se você não segue se você não segue os ideais de Deus, uma hora ou outra você vai morrer mais cedo. Tá? Você vai morrer mais cedo. Fala, Nabu. E isso também mostra a nossa maturidade, a nossa sabedoria, né? Porque o mundo diz, quando alguém quiser vir te repreender ou te julgar, falar alguma coisa, eu falo para você julgar de volta, falo para você falar de forma grosseira de volta para a pessoa. E o contrário do que Deus pede para a gente ser. Perfeito. Então, a gente se apega a essa correção, filtra, porque, lógico, vai ter muita coisa que não vai dar para a gente absorver, mas a gente filtrar e guardar o que é bom e o que não for, a gente... Obrigada, irmão. Deus te abençoe. Né? Ó, eu vou compartilhar com vocês 2 coisas que eu detesto que façam. Tá? Então, se um dia eu for corrigir vocês, não façam isso. Tá? Se eu precisar, um dia... Não sou muito de fazer isso, mas se eu precisar... Não, primeiro para mim não faz, faz para outra pessoa. Que é, a primeira... Quem é você para falar de mim? Nossa, cara, fala um negócio que eu já quero morrer já. Eu sou cristão assim como você e estou tentando te ajudar. Agora, se você não quer ouvir, tudo bem. E outra coisa, que esse é pior, eu acho. Mas fulano faz isso e você não fala nada para ele. Claro, talvez não tenha intimidade para falar para ele. Né? Eu nem conheço o fulano, mas eu conheço você. E daí parece que a pessoa quer justificar o erro dela no erro do outro. Não, eu posso estar mentindo, mas o fulano está roubando. Mas vocês dois estão errados igual. Então por que você vai falar para ele? Vai que ele me rouba. Melhor não. Então, mas olha, se você faz isso, reveja seus conceitos. Porque isso é algo muito ruim de se fazer. Porque porque eu já falei isso, eu vou falar de novo. Para alguém que vai corrigir alguém, eu já corrigi algumas pessoas, não estou me gabando disso não, tá? Mas é muito difícil fazer isso.
Você tem que pensar muito bem nas palavras para não ofender, para se parecer o mais amável possível, vai mostrar que você quer o bem daquela pessoa. Tanto é que eu sempre, quando eu vou corrigir alguém, eu sempre falo para a pessoa, olha, eu estou te corrigindo agora para que você melhore, para que quando eu precisar, você me corrija também. Mas, eu não sei se você quer falar. É muito difícil fazer isso, então, para nós que vamos ser corrigidos, e uma hora ou outra a gente vai ser corrigido, receba bem. Mesmo que a pessoa fale alguma coisa errada, mesmo que você não perceba, receba bem aquela correção. Olha, irmão, obrigado, eu não percebi isso em mim. Fala a verdade, eu não percebi. Não percebi. Às vezes eu falei de maneira grosseira, igual esses dias mesmo, esse domingo agora, o irmão veio falar comigo e falou assim, eu te fiz alguma coisa? Queria pedir desculpa. Eu falei, pra mim? Ele falou, que você passou por mim, nem me cumprimentou, ele cumprimentou um que tá do meu lado, me cumprimentou. Eu falei, irmão, perdão, não foi minha intenção, eu nem vi, talvez nem vi você, eu tava na correria com o nenê, com não sei o quê, acabei nem vendo. Então me desculpa. Você vê, eu não fiz por mal. Mas meu irmão tava me corrigindo, entre aspas, na verdade ele foi lá pedir desculpas, né, se ele fez alguma coisa, ele nem tinha feito. Eu que tava bobeando e acabei distraído, mas aceite bem. Seja lá de quem for, pode ser às vezes do seu filho vai te corrigir. Às vezes, alguém mais novo que você vai te corrigir. Às vezes, alguém que você não dá nada para a pessoa, que às vezes é totalmente desviado da vida, vai te corrigir. E é uma boa correção, às vezes. E aí, você vai aceitar só porque é do seu filho? Só porque é de um cristão que não é tão maduro quanto você? Só porque é de alguém que nem é cristão? É uma correção. Eu vejo algumas pessoas aí, mas é meu pai. Ué, mas não é seu irmão em Cristo? Anda na mesma? Né? Alguém vai falar? Liguei sem querer, perdão. Tá bom. Alguém lê 14 e 15? Posso ler? Leia. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o e não passe por ele. Afaste-se e não se detenha. Ok, obrigado. Ok. Esses 2 versículos aqui são um bom alerta para a gente. Lá no capítulo 1 ele fala alguma coisa parecida com isso. Mais uma vez vou entrar nisso, porque, ao meu ver, Salomão é bem incisivo em falar para a gente assim, olha, não brinca com as coisas más. Não é que ele está falando assim, olha, evita estar nessas coisas, mas ele fala, olha, não participa. Fuja dessas coisas. Vai embora. Ao meu ver, dá um tom de urgência até que ele fala aqui. Como um pai estivesse gritando para o filho, eu lembro que quando eu era mais jovenzinho, ia para a praia com a minha família, minha mãe e meu pai tinham gritando da areia, vem para cá, para o raso, né? Vem para o raso. Então, parece esse cuidado. Olha as palavras que ele vai falar. Não siga, evite, afaste-se, passe longe. Então, não é uma sugestão que está dando aqui. Olha, se você quiser evitar essas coisas. Não, passa longe, evita. É um comando firme que ele está dando para a gente aqui. Parece que Salomão, na sua sabedoria que tinha quando escreveu essas coisas, percebeu que ninguém cai no pecado de repente. A queda no pecado começa com um passo, com um olhar, com uma conversa, com pequenas concessões. Então, é por isso que quem é sábio age com prudência desde o começo. Ele reconhece o perigo antes do perigo o alcançar. Então, eu imagino que você já se viu em situações em que sabia que a situação era errada e pensou, mas já estou aqui, né? Então vamos embora. Ou, só dessa vez, é a última vez que eu faço. Então, isso são concessões que a gente dá. É aí que o mal começa a ganhar espaço. E Salomão está falando, olha, não dê brechas. O que para nós às vezes pode parecer um pouquinho é aquele ditado, né? Onde passa o boi, passa a boiada. Então, cuidado, não, fuja dessas coisas, fuja. Olha, eu sei que quem é mais jovem hoje, até mesmo quem é mais velho, a internet e redes sociais tem muitos gatilhos para vários pecados. Sejam pecados de impureza sexual, como pornografia e tudo mais, seja pecados de luxúria, pecados de soberba, de soberba não, como é que é? De querer dinheiro fácil, ganância, né? Ganância, de se aparecer, de querer, sabe, mostrar o corpo, que seja o que for.
muitos gatilhos. Se você não tem uma boa sabedoria, na verdade, se você for sábio, talvez você nem estaria muito envolvido nesses gatilhos aí, nessas coisas que te podem dar brecha para alguma coisa. Então, olha, tome cuidado com todas essas coisas aí, porque isso é uma olhada, é um clique, é uma conversinha, é uma coisinha que, meu amigo, te leva para longe. E eu queria saber de vocês, que são jovens e mais velhos, os mais velhos lutam há mais tempo contra os pecados, contra essas armadilhas, os mais jovens estão aprendendo, talvez, a lidar com isso agora. Mas quais estratégias vocês utilizam que vocês acham eficazes para não dar brecha para o pecado? Quem sabe você, com a sua estratégia, você possa ajudar um de nós aqui a ter isso também para fugir do pecado. Então, qual método você utiliza para não cair em pecado, por exemplo? Eu vou falar. Pode falar. Uma coisa que eu costumo fazer, que eu acho que ajuda muito, é estar sempre em oração. E a oração não necessariamente é você pegar, se ajoelhar no meio da rua e começar a orar. É uma conversa constante com o Pai. Estava fazendo errado. É uma conversa constante com o Pai. Então, às vezes eu tô passando por momentos difíceis e ali eu tô conversando com Deus. Porque aí dá até, de certa maneira, assim, uma vergonha de pecar, né? Porque você vai pecar enquanto você tá conversando com Deus. Você tá olhando olho no olho com Deus. Segura um pouquinho. Como é que esse cara quase me atropelou aqui, eu vou ter que xingar ele só rapidinho. Mas funciona muito comigo e já me tirou de bastante B.O. Ok, muito bom. Fala, David. Cara, pra mim, o que mais funciona pra mim é ter contato com pessoas que querem ter o mesmo objetivo que o meu. Isso pra mim é uma coisa que me auxilia muito, porque tem a questão da correção, são pessoas que me ajudam e que podem me aconselhar na minha vida. Por exemplo, meus pais, os meus amigos, Daniel e a galera toda aí. Vocês estão aqui, então, tipo, ter esse contato, fortalecimento dessa relação, né, com a Irmandade é algo que me auxilia bastante, assim, saber que eu tenho pessoas com quem contar e me apoiar e tudo mais. Muito bom. Quem mais? Tem mais alguém que pensa que tem mais alguma estratégia ou você já... eu peco mesmo, tudo bem. Acho, pensando aí um pouco do que você tinha falado de redes sociais, né? Uma coisa assim que eu vejo assim que até mesmo você acaba pegando muito, muita questão assim de vestimenta, né? Tipo, eu fico vendo assim, outras meninas que eu vejo assim a forma como elas se vestem, assim, nossa, queria me vestir assim, nossa, vou me vestir assim, porque não sei o que lá. Aí você vai lá e você vê assim, nossa, não, se eu for usar esse tipo de roupa, primeiro, que isso daí não é nada modesto, segundo, poderia estar gerando gatilhos em outras pessoas, então, tipo, é justamente você não comprar esse tipo de roupa, ou se você tiver, sei lá, mano, acho que nem pra doação isso daí era pra servir, nem pra doação, mano, né, põe um fogo ali, tudo certo. Acho que também outra coisa assim, que eu vejo assim, que eu acabo perdendo muito tempo mesmo, tempo de tela, então colocar um limite em, às vezes, determinados aplicativos que você usa mais, esse tipo de coisa, e fazer alguma coisa que realmente seja útil. Ok. A Letícia mandou aqui no chat. Eu utilizei do compartilhamento. Compartilhei do meu pecado com uma amiga e oramos uma pela outra. Aí, ó. É Tiago ou João que fala isso? É Tiago, né? Se não me engano. Também já escolhi um pecado específico e marquei no meu calendário com um X cada vez que caía nele, porque colocava como meta não ter tantos X's no meu mês. Não sei se deu pra entender. Isso é novo pra mim. Ela pegava o calendário e toda vez que ela caía em pecado, ela marcava no dia do calendário para ela ver e ficar envergonhada daquela... Tá certo, gostei. Ok. Eu tenho duas coisas que eu faço, que é parecido com o que a Letícia faz. Eu comemoro conquistas. Tipo assim, nossa, eu consegui ficar uma semana sem esse pecado. Eu consegui ficar 2, 3, um mês. Pô, caí. Vamos começar de novo. Eu fiquei uma semana, 2, 3, um mês, 2 meses, 3 meses. Isso que é uma boa conquista. E outra coisa também é... O Daniel fica constantemente orando, eu fico constantemente orando em cânticos na minha cabeça.
né? Então, acho que o cântico ajuda muito, porque para mim, tá? Não sei para você, mas cântico é uma oração, tá? Que, inclusive, eu penso em que um nível de oração que eu devia ter, que é no sentido de somente engrandecer a Deus, em vez de ficar pedindo coisas. Fala, Rafael Santos, Rafa. Pô, eu fiz algo que é meio exagerado, mas eu tirei os redes sociais da minha vida, entendeu? Sim? Eu tirei Instagram, TikTok, YouTube, tirei tudo. Eu acho que foi meio exagerado, mas tirou, né? É. Se qualquer pecado que poderia ter vindo. Você seguir o conselho de Salomão aqui, ó. Fuja disso. Não dê brecha. Excluiu tudo, aí não tem erro. Fala, David. Cara, é uma coisa que todo mundo, eu espero que todo mundo faça, mas que busque fazer, é se alimentar daquilo que vai te fazer bem e que é aquilo que vai te agregar e realmente buscar algo que vai te influenciar para as coisas boas. Então, ter leituras diárias e também se manter sempre ao vivo ali com, sei lá, hinos. Eu particularmente gosto muito de escutar hinos, então eu escuto o dia inteiro, tanto que faz muito tempo que eu não escuto, sei lá, outros tipos de música. E isso me ajuda bastante porque no hino tem cada ensinamento, tem cada Sim. lição que a gente leva para a vida, que são coisas grandiosas e que é algo que a gente tem assim de grande quantidade com grandes irmãos. Então eu acho que essa questão de se manter conectado, tentar e se esforçar, tanto na música quanto na leitura, talvez. Sim, eu gosto muito dos hinos também, e eu às vezes percebo, Davi, eu que estava falando, que a maioria das pessoas nem percebe o que canta. Porque se percebesse, não cantaria, porque não condiz com a vida de algumas pessoas. Eu vejo igual muita gente gosta muito daquele cântico, pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu amigo. Olha, parece que isso não condiz muito com a vida de alguns que estão lá cantando, pra te adorar. Você nasceu para adorar a Deus, e por que você não faz isso então? Sei lá. Bom, enfim. Fala, Cris. Eu também uso essa questão do cântico, igual você falou, né, que eu canto para isso, o louvor, porque eu acho que realmente a gente vê a letra fala, aquele dia que nós estávamos treinando para cantata, e a Letícia deu a ideia da gente ler os cânticos que a gente estava cantando, para a gente perceber o que a gente estava fazendo ali para Deus, né? Uhum. E assim, foi uma experiência muito boa para mim, porque eu até falei para a Letícia, estou tendo a sensação que é o rei Davi ou Salomão falando, sabe? Deu uma sensação muito boa, assim, lá na hora, porque a hora que você dá aquela pausa, daquele barulho, e você lê, te dá uma força maior ali. E até meu irmão brinca comigo, ele fala assim, vendo você cantar louvor, que alguma coisa está acontecendo aí, porque isso me ajuda, entendeu? Isso me acalma e me dá essa estabilidade em Deus. Sim. Cântico é uma arma poderosíssima, né? Que a gente pode, talvez, no geral, a Igreja de Cristo podia explorar mais isso como um todo. Enfim. Vamos continuar. Nosso tempo já está acabando. Deixa eu ver. Vamos tentar ir até o 20 para a gente acabar aqui. Daí a gente depois finaliza até o 25 ali. 14 até o. Não, 14 demos, né? 15 também. 16 até o 17. Pode ler, por favor? Alguém? 16 ou 17? Isso. Tá. Porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não causarem a ruína de alguém. Pois eles se alimentam da maldade e se embriagam de violência. Olha, essa é a rotina de alguém que escolhe o caminho da tolice, escolhe o caminho da maldade. Porque para essas pessoas, o pecado não é um ato isolado, mas é um estilo de vida, meu amigo. É um vício. As pessoas vivem de tal forma que o mal se torna o alimento das almas delas. Ele fala, né? Olha, eles se alimentam da maldade, se embriagam da violência. É como se o pecado desse forças para essas pessoas viverem. E Salomão estava dizendo aqui que, olha, essa pessoa que é ímpia chega a um ponto em que fazer o mal se torna prazeroso para essa pessoa. E se você for perceber, tem gente que é assim. Tem um termo que eu desprezo no nosso país, que infelizmente existe, deve existir tudo, mas aqui tem um termo falado que é chamado de jeitinho brasileiro, que nada mais é passar alguém para trás para se dar bem. Né? É sempre alguém, o malandro, né? O esperto. O brasileiro tem essa fama, não sei se só
se é só do Brasil, se todo país acontece isso, mas eu sei que aqui acontece muito, né? Chega um turista aqui, que a primeira coisa que eu vou fazer com o turista? Aumenta os preços para o turista, né? Passa a perna. É o prejuízo dele, é meu lucro. Amigo, olha, isso para mim é absurdo. É gente que sente prazer em fazer maldade. Sente prazer em se dar bem nas custas de outras pessoas. Então essas pessoas não sentem mais culpa. Elas sentem necessidade de fazer esse tipo de coisa. Quem tem esse pensamento, por exemplo, quando, por exemplo, chega um estrangeiro aqui e não dá esse golpe na pessoa, se sente prejudicada. Pô, vacilei, o cara era gringo, nem percebi. É esse sentimento que a pessoa tem. Então, quanto mais a pessoa se alimenta nesse tipo de vida, mais distante ela fica dos princípios de Deus. Mais insensível ela se torna e mais difícil fica de voltar nos caminhos da sabedoria. Né? Acho que o Davi falou isso, que quando a gente ainda está ouvindo, quando está machucando a correção, ainda tudo bem. O problema é quando ele nem machuca mais. Eu sou assim mesmo e pronto, acabou. Você se tornou uma pessoa insensível. E olha o contraste com o versículo anterior que ele dá aqui, né, nos versículos que nós lemos anteriormente aqui, com quem anda na sabedoria. O sábio evita o caminho do mal. O ímpio não consegue nem dormir sem praticar o mal. Então, há uma grande diferença entre esses dois, e a diferença está no que preenche o coração da pessoa. O coração do sábio encontra descanso em fazer o que é bom. O ímpio descansa fazendo o que é mal. Então, olha como nossas escolhas diárias, nosso modo de vida, o quanto nós buscamos a sabedoria, vai moldar o tipo de pessoa que estamos nos tornando. Quanto mais você alimenta a sua alma, o seu coração com o que é puro, com o que é justo, com o que é verdadeiro, mais a sua consciência vai se tornar leve. Então, mais você alimenta o seu coração. Quanto mais você alimenta o seu coração com coisas erradas, logo o mal deixa de ser um visitante e passa a fazer uma morada dentro de você. E por isso que o Salomão nos alertou aqui anteriormente, olha, não brinca com o pecado. Porque pode começar com uma curiosidade, um prazer momentâneo, mas vira um costume. E o costume vira escravidão. E quando chegamos aqui, parece ainda mais nítido quando ele fala, olha, a sabedoria, ou a falta dela, depende da sua vida. Isso aqui fica mais visível nesse momento aqui. Agora, eu não sei, vou parar por aqui, mas antes eu queria saber de vocês. Vocês já chegaram num ponto da vida de vocês onde o seu coração ficou amortecido com a maldade? Você não se importava mais. Talvez os jovens não tenham passado mais muito por isso, mas você talvez que tenha mais idade, você passou por uma época assim onde as coisas de Deus pareciam para você assim, tanto faz, porque eu já passei por isso já. E eu sou jovem, né? Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas eu já passei. Eu queria saber se você já passou, como que foi essa experiência para você? De ser quase que insensível com as coisas de Deus, não ter mais sensibilidade. Eu vou falar. Fala, Daniel. Eu já tive isso e foi por muitos anos em que, pra mim, pecar era só. Eu errei, acontece, quem que não erra? Sim. E eu tinha muito orgulho, muito orgulho. Eu achava que eu era o ser humano mais inteligente desse planeta, o melhor atleta que já existiu na face da Terra. Eu achava que eu era a melhor coisa do mundo. Até que acabaram acontecendo umas coisas e eu fui impedido de fazer aquilo que eu tanto amava. E na época eu ficava tipo, nossa, que Deus maldoso, hein? Deixou isso acontecer comigo porque. E hoje eu vejo que era necessário para que eu entendesse que eu não sou nada. Eu sou, na verdade, menos que nada, né? Porque nada ainda tem algum valor. E enquanto eu vivo uma vida de pecados, enquanto vivemos uma vida de pecados, somos menos que nada, não temos valor algum. Nós nos desprezamos a tal ponto de que Deus não quer estar conosco. Era muito agradável viver no pecado, minha carne ficava muito feliz, mas eu sentia dentro de mim, eu falava que era uma bússola moral, que era, é que eu fui criado assim, por isso que eu sinto isso, mas eu já sentia dentro de mim que estava errado, eu não podia seguir daquela maneira. E obviamente era o Espírito Santo meio que desesperado falando, volta, por favor, volta enquanto ainda é tempo. Ok. Alguém mais passou por uma situação dessa, do tipo assim, de ficar
Fala, Isabelle. Bom, uma palavra que o Daniel falou que eu me identifiquei bastante foi a palavra desespero, né? Que quando eu percebi que eu estava me afastando, assim, e começando a deixar de lado algumas coisas, ou não dando o valor que deveria dar, eu procurei ajuda, sabe? E eu também sou uma pessoa muito, muito orgulhosa, assim. Eu sou uma pessoa um pouco difícil, e para me pedir ajuda eu tive que pensar muito no que eu falaria ou tal, porque eu 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 não sei, essa questão de demonstrar fraqueza para mim é muito complicado. E eu me sentia muito mal, né, parecia é bem o que ele disse, parecia que o Espírito Santo estava ali dentro de você falando: "Volta, por favor, enquanto ainda dá tempo". E é muito estranho, porque você para pensar que e se não tivesse feito isso, né? Será que eu ia continuar fazendo? Será que eu ia continuar achando que: "Ah, tá tudo bem, não é nada demais, é só um dia"? E daí volta no que eu falei outro dia, que quando a gente vai para algum lugar que é de boa, quando a gente percebe, a gente já tá num lugar que não é de boa, né. E eu acho que é muito importante para mim, tanto que também entra no que eu faço para conseguir me afastar dos meus pecados, que é conversar com um amigo também e pedir ajuda, que é algo que eu fiz com bastante gente. Eu conversei com o Guilherme, conversei com o Davi, conversei com a Carol, enfim. E acho que é isso que é estranho pensar no "e se", né. Se não tivesse acontecido isso, de querer voltar, do Espírito Santo te tocar, porque enquanto o Espírito Santo te toca ainda, é porque ainda tem alguma coisa dentro de você. O ruim é quando não tem mais nada, quando você esfriou ao ponto de: "Ah, é isso, eu sou assim, não vou mudar", e infelizmente aconteceu. Eu passei por algo também quando eu era um pouco mais jovem. Quando eu tinha 19 anos, eu fiquei noivo de uma moça e faltando uns 3 meses para a gente casar, ela não quis mais nada, assim, pelos motivos dela. E isso acabou comigo, assim mesmo, sabe? Eu fiquei extremamente triste e extremamente revoltado com Deus, porque eu ficava pensando, pô, eu sou um cara de 19 anos que tô querendo casar, ter uma vida certa, uma vida correta perante Deus, e Deus faz isso comigo, né? E nesse momento eu meio que abandonei, cara. Eu já sempre servi bastante na igreja, desde muito cedo e tal. Era um recém-convertido na época, acho que eu tinha 2 anos de convertido só. Eu falei, não, eu não quero mais isso não e tal. E comecei a ir pro pecado e cada vez mais no pecado, me afundando no pecado. E olha só que interessante, né? Porque quando eu tava assim, já aceitando que a minha vida agora era aquela, né? De gandaia, de balada e tudo mais, quem apareceu na minha vida foi a Letícia. E ela que me ajudou a sair da situação. E veio se tornar minha esposa hoje. Então, olha só, eu revoltado com Deus, e sempre quando eu falo isso, eu fico envergonhado, porque eu não percebia que era Deus agindo em tudo isso. Porque hoje eu percebo que se eu tivesse essa menina, que eu espero que você esteja vendo isso, tá? Porque ela não tá mais na igreja hoje, mas olha, tá perdoada, e espero que você se arrependa e volte para a igreja. Mas talvez ela foi muito mais sábia do que eu, porque percebeu que não ia dar certo. Né? E talvez se a gente tivesse casado naquela época, a gente ia ser muito infeliz hoje. E eu sempre falo para a Letícia que eu tenho uma gratidão de vida com ela sobre isso, porque talvez se não fosse ela, eu estaria até hoje nessa vida, porque eu já tinha acostumado com essa vida. Eu já estava totalmente amortecido. Eu ia para a igreja, para o culto, eu continuei indo para o culto, não faltei nenhum dia, mas eu ia virado da gandaia. Eu ia muitas vezes bêbado. Ia fazer os cânticos. Olha como eu estava amortecido. Eu estava lá fazendo os cânticos, saído da gandaia alcoolizado. Olha só o nível de amortecimento que eu estava. Estratégia, pô, pra ter a voz mais da hora. Foi muito boa mesmo. Então, também te amo, Letícia. Obrigado mais uma vez. Sempre agradeço, Letícia, por isso. Mas esse é o nível de amortecimento que a gente chega. E se você, meu jovem amigo, pensa que você não é capaz de fazer... não, mas isso eu nunca faria isso. Dê brecha para você não ver se você não faz. Eu nunca usaria droga. Dá brecha para você se você não usa. Eu nunca, sei lá, faria mal para outra pessoa. Dá brecha para ver se você não faz.
não existe limite para maldade. Então, se o conselho de Salomão aí, e fuja dessas coisas. Não dê brecha, porque uma brecha pode custar uma vida eterna aí, gente. Ó, cuidado, hein? Busquem sabedoria. Ok, deu nosso horário, já vamos parar por hoje? Depois, quem quiser saber mais dessa história, eu posso contar. Eu contei bem resumidamente. Também não, ninguém quer saber também, mas se alguém quiser ficar curioso aí, sei lá. Alguém marca então, por favor, onde que nós parou mesmo? 18? Agora é o 18, né? Foi no 17. 17. Íamos pro 17 ou lemos 17? Lemos 17, né? 17. Ok, então alguém... Deixa eu fazer uma marquinha aqui para lembrar. O capítulo 4, Segunda-feira que vem... 1 ao 17, então. Isso. 18 ao 27 agora a gente vai. Semana que vem. Tá? Ok, antes de finalizar, deixa eu dar alguns avisos para vocês, meus amigos queridos. Amanhã não teremos estudo de provérbios. Temos um estudo muito melhor, com um professor muito melhor, que é o nosso grande... Mutado pela mão divina. Nosso grandíssimo amigo Ranieri Vieira, tá? Que topou aí depois de alguém, que eu não gosto de dedurar, mas teve o pessoal que ficou sarneando ele aí, até ele dar aula para nós. Que bom que deu certo. Eu não gosto de dedurar não, tá, Cris? Mas, nossa, teve um pessoal que foi insistente. E É a cara de brinco que ele aceitou. Graças a Deus ele aceitou, tá? Ele vai poder estar com a gente aqui. Ele não tem muito tempo para fazer esses estudos, ele é um cara bem ocupado mesmo. E como eu disse, como a Cris também falou, a exigência dele é que todos estejam com a câmera ligada. Tá? Então, meu amigo, olha, se você não abre a câmera por X motivo que você tem aí, eu recomendaria que você nem participasse depois assistir online, porque para você vai dar na mesma. Né? Agora, se você quer participar, se você quer estar junto, se você, né, respeita o professor, a exigência do professor, que está abrindo mão do seu tempo para estar com a gente aqui, né? Vamos respeitar o cara, vamos abrir a câmera, participar, né, e tudo mais. Ok? Beleza. Esse é o primeiro aviso. Então, amanhã, aula com o Ranieri. É o mesmo horário, Cris? Você falou alguma coisa sobre o horário? Sim, mesmo horário, 8 horas. 8 horas. Tá? 8 horas. Prepare já aí no seu quartinho, no seu canto, fecha a porta, liga a câmera, tá? Beleza. Outra coisa. Quinta-feira agora também vamos... quarta-feira, acho que tem aula das mulheres. Fala, Cris. Só lembrando que a aula dele é uma aula um pouco mais... no que não seja, né, as outras. Mas é um assunto bem, bem grande. Então, ele disse que provavelmente ele vai usar 1h30, talvez até um pouquinho mais. Mas é bem, bem interessante a aula que ele vai dar. Começa às 8. Porque a aula vai ser maior, porque a agenda dele está muito curta, entendeu? Então, ele vai ter que aumentar o tempo da aula. Isso. Tá? Então, se ele passar aí... Olha, se eu fosse vocês, e eu já faço isso, eu aproveitaria bem desse cara, que esse cara, pra mim, tá? Não sei pra você, mas pra mim é gênio. Tá? Gênio, assim, ele, cara, é fora de série. Então, se eu fosse vocês, usaria a cabecinha aí e aproveitaria, faria pergunta, anotava. Eu não consigo nem anotar, é tanta informação que ele faz, eu não consigo nem anotar, eu tenho que gravar para depois ouvir de novo. Tá? Então, vê as suas ferramentas aí e utilize. Ok, outra coisa. Dado o assunto, terça-feira, ok, acabou. Tem aula amanhã, 8 horas. Quarta-feira, eu acho que é uma das mulheres, mas a Mary confirma no grupo. Tem, Ana? Tá, então tá confirmado das meninas quartas. E quinta-feira agora, o nosso amigo Danny Boy, Daniel Thomas Meadows Batista, ele vai fazer novamente o estudo de Apocalipse. Tá? Ele não ficou satisfeito com o que ele fez antigamente, eu acho, quis fazer de novo. E para mim, ótimo, porque eu tenho que aprender cada vez mais mesmo. Agora, mas vai ter de novo, eu já fiz, já sei. Se você já sabe, beleza, então comece a ensinar outros agora. Dá aula, então. Você pode dar aula, você é o sabichão, você dê aula, então faça, ensine para outras pessoas. Agora, se você quer aprender mais e contribuir com a aula, participe. Inclusive, ele deixou algumas perguntas para que você responda lá. Manda de novo no grupo agora, você consegue, Daniel, por favor? Por favor, você pare agora o que você está fazendo e responda essas perguntas antes de você sair da reunião, ou assim que você sair, já responda, para ajudar o nosso querido colega Dani Thomas, tá? Para que ele faça uma aula melhor para a gente, né? Porque ninguém suporta mais o Daniel. Cadê? É verdade. Né? Ninguém suportou o último Apocalipse dele. Brincadeira, foi muito bom, eu gostei.
Na verdade, inclusive, o Daniel do Apocalipse começou muito ruim e depois foi uma melhora assim impressionante. Eu fiquei. Excepcional. Foi surpreendente. Eu falei para ele depois, ele falou, começou meio assim, meio cansado, depois começou a melhorar muito. Então, ele vai fazer novamente essas aulas. Eu estarei participando, espero que vocês também. Ele mandou agora aí, então, antes de vocês irem dormir, ou assim que vocês saírem da reunião, responda aquelas questões e manda para ele no particular, não responda no grupo. Manda no particular para ele, para não ficar enchendo a tela lá da conversa à toa. Tá bom? Fala, Daniel Batista Meadows, Thomas. Eu vou ressaltar isso quinta-feira de novo, porém, esse estudo de Apocalipse vai precisar de muita interação de vocês. Eu vou precisar que vocês... Aí o problema é seu, então. Eu vou precisar que vocês respondam as perguntas. Eu vou mandar lição de casa para vocês, sim, serei esse tipo de professor. Mas é porque Apocalipse é um livro muito complicado de se estudar. Não é um negócio que você bate o olho, tá resolvido. Então, eu conto com vocês. Eu sei que vocês conseguem. A gente consegue, a gente tenta. Que fofinho. Muito bonitinho ele, né? Ok. Quem lembra ele brigando com todo mundo nas aulas, acha que ele é bem fofinho mesmo, né? Isso aqui é monólogo, por acaso? Fala, Cris. Você sabe que eu comecei a estudar com vocês por conta dele, né? Essa fragilidade que ele tem com as pessoas, né? Como ele adorava as pessoas. É amável, né? Esse parece comigo, eu vou fazer as aulas dele. Tão amável que ele é, tem que aproveitar desse amor, né? Ok, então é isso, tá? Segunda, continue o estudo de Provérbios. Terça, olha, acha um tempo na sua agenda, libera tempo aí para ter aula com o Ranieri, tá? Quarta, aula das moças. Quinta, Dani Boy com Apocalipse, tá bom? Beleza, turma? Vamos só orar para a gente finalizar e dormir? Algum varão pode orar, por favor? Guilherme, posso orar? Claro. Quinta, que horas? Daniela? Mesmo horário? 8 horas. Então eu não vou poder participar. Não. Aí o problema é pessoal. Nem eu. Tem grupo de casa. Mas eu participo assim que eu voltar. Eu tenho Então treino. podemos fazer às 9, vai. No grupo lá, porque o pessoal achar mais melhor. Vamos fazer uma enquete lá. A maioria Tem grupo às 9 também. Tem grupo às 9. Vou poder também, né? Ok. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, grandioso, Deus Altíssimo, Deus único. Em tua presença, Pai, entramos agora para agradecer, Pai, pelo término mais esta aula, Pai, que tivemos com o Guilherme, sobre Provérbios. Agradecemos, o Pai, por todos os ensinamentos, Pai, na qual estamos escutando aqui neste livro, Pai, de tanta sabedoria que nos ajuda, Pai, a como viver a vida da maneira correta, a vida com os olhos, o Pai, da sabedoria. Agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade, Pai, que temos em poder aprender e compreender da sua palavra. Agradecemos, ó Pai, pelos professores, Pai, que estão se esforçando em dar essas aulas. O Senhor sabe o coração de cada um, mas o Senhor sabe que eles se esforçam para dar essas aulas, mas que glória seja toda sua, Pai. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos conduza e nos abençoe nas nossas vidas, na nossa jornada, para que possamos tomar, Pai, atitudes e decisões nas quais, Pai, vamos demonstrar o Teu amor, Pai, o Teu Evangelho, Pai, em nossas vidas. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a termos sabedoria para que possamos, assim, viver, Pai, uma vida correta, uma vida justa e íntegra, e que assim as pessoas possam ver pequenos cristos, Pai, em nossas atitudes. Pedimos ao Pai desde já pela aula de amanhã que vamos ter com o Ranieri, que o Senhor possa abençoar e cuidar dessa aula de amanhã, que possamos iniciar muito bem, que também possamos finalizar em algum momento, em algum dia, Pai, muito bem, que possamos praticar tudo o que formos escutar. E é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos sempre. Amém.